Boa noite. Boa noite, queridos. De onde falamos? Manaus, Rio, plataforma da Petro, cuidado, hein? Pedrinhas, Porto Alegre, Rio, BH, Novo Hamburgo, Curitiba, Campinas, Olinda, Viçosa, Guarapari, Patos, Teherã. Teherã. Ótimo. Isso, coxinha, tomando Nespresso. Ponte Nova, Niterói, Berlândia, Ipatinga, Natal. Pessoal da Papuda, não entrou ainda? Serverolândia. Essa é boa. Santa Teresa. Tá sem som ou não? Tá no máximo. Ah, achei que o Dr. Evil tinha nos abandonado. Achei que o Digger tinha sumido com você. Vamos lá? Som ok? Não, o Pagô tá em casa. Filhote de Lúcifer. Cão demoníaco. Acabou com meus óculos. Falar nisso. Bom, acho que todo mundo já entrou. A senha... Só uma dúvida. Tá aparecendo na timeline de vocês? Porque agora é o seguinte. Me informaram que o Periscope agora vai transmitir diretamente na timeline do Twitter. Não sei se isso tá rolando com vocês ou se ia começar hoje isso, essa mudança. Bom, tanto faz. Bom, a senha serverando é por causa da delação do Cerveró e, evidentemente, né? Mas olha, é para frisar o quão importante e fundamental é a delação do Cerveró, a parte que já se conhece, né? A delação do Cerveró, como vocês sabem, é um processo antigo, encruado, teve até prisão do Delcídio no meio por causa dela, e não é à toa que muitos não queriam a delação do Cerveró, porque a delação do Cerveró é de fato uma delação muito especial. E por que ela é especial? Porque o Cerveró, ao contrário diferentemente de outros diretores da Petrobras, que embora fossem de carreira também, ele ocupou cargos-chave em áreas muito díspares dentro da Petrobras. Então, para começar, ele teve um papel fundamental no governo Fernando Henrique, dentro da Petrobras, sabe de informações sobre contratos superfaturados e propina durante o governo Fernando Henrique. Quando o Lula assume o governo, ele, embora sem menor capacidade técnica, foi indicado pelo PT, pelo Delcídio, para ser diretor internacional. Em seguida ele começa a atender os pedidos do PT, e perto de 2006, com o mensalão, quer dizer, o mensalão, a descoberta do mensalão, com as dificuldades de fazer caixa, a Petrobras ganha muita importância e começa a pressão em cima do Cerveró, que não tem jogo de cintura, para produzir mais propina, produzir mais pichuleco. E com isso o PMDB também se aproxima dele, Renan Calheiros se aproxima dele, tentando fazer com que a diretoria internacional também renda grana para o PMDB. Isso é uma soma, tudo que eu estou falando é fundamentado numa soma de depoimentos e provas da Lava Jato e mesmo pré-Lava Jato. Agora há pouco eu botei no Twitter uma matéria que eu fiz com colegas aqui da revista
em 29 de março de 2004, uma semana depois de começar a Lava Jato, em que a gente já desenhava boa parte do que eu vou falar aqui agora. Então, a sonda Vitória 10.000, por exemplo, né, foi o dinheiro de propina, não só serviu para pagar dívidas de campanha do PT e pagar também um achacador, no caso o Celso Daniel, como o próprio Marcos Valério confirma, como também serviu para pagar propina a senadores do PMDB, ou seja, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Romero Jucá, Edson Lobão, a turma do PMDB que tinha influência e estava começando a agasalhar também o Severo. Então ali ele começa a ter uma relação dupla, ou seja, PT e PMDB. E no caso do PT, muito ligado a... Tá travando muito, é isso? Bom, eu vou prosseguir, apesar de muita gente reclamando de estar travado. Então é o seguinte, aquele momento de 2006 é muito importante, porque a partir dali, e a campanha de 2006 é fundamental, o Severo começa a dividir as suas atenções. Ou seja, começa a ter que arrecadar tanto para o PT quanto para o PMDB. PT, na verdade, o que eu chamo, já chamei algumas vezes, do PMDB do PT, que era a bancada do PT na Câmara, Cândido Vacareza, Vander Lubê, o Decídio do Amaral, que na verdade era senador, Gilmar Tato, por acaso está aqui em São Paulo, é uma figura muito conhecida, está na delação do Severo, André Vargas. Então ali se desenha a política, porque para vocês entenderem a consequência criminal, né, para entender o que está na delação, é fundamental entender a sustentação política para isso. Esse é o ponto-chave central para se compreender. Ou seja, que não é por geração espontânea, isso não acontece do nada. Gostei do russo, do alfabeto cirílico aí. Portanto, o Severo é mantido na diretoria internacional com apoio do Renan Calheiros e apoio do PT, e é mantido, tem esse apoio político mantido porque ele fazia negociatas para esses políticos, né? É muito fundamental entender isso. Por que ele estava lá? Quem o mantinha? Né? É o fisiologismo de coalizão. Você entender isso, você não entende a regra do jogo. E por que acontece o que acontece, né? Senão a gente fica só descrevendo as situações em vez de compreender a raiz delas, por que elas acontecem. Então, o depoimento do Severo e as partes que já são públicas, outras estão sendo guardadas para diligências sigilosas e que vão vir em público em breve, ele narra em detalhes sobretudo o segundo momento, ou seja, o momento em que ele é obrigado a sair da diretoria internacional da Petrobras. E por que ele é obrigado a sair? Porque ele não queria, porque havia uma briga política dentro do PMDB entre os deputados e senadores, e os deputados convenceram o Lula que a diretoria internacional deveria ser deles. Então o Severo ele é remanejado para a diretoria financeira da BR Distribuidora, que é a maior subsidiária da Petrobras. E, diferentemente do que ele diz, e aí eu vou fazer algumas ponderações sobre o valor da delação do Severo, não foi por gratidão que o Lula ao PT, por ter quitado as dívidas de campanha, que o Severo é posto na diretoria financeira da BR Distribuidora. Ele foi posto lá porque ele sabia arrecadar para o PT e para o PMDB, né? Então foi um remanejamento interno, porque a BR Distribuidora até então não era muito aproveitada pelos políticos, só por uma parte do PMDB, e podia ser melhor mamada, com perdão no português castiço. Então, quando o Severo fala sobre a indicação, sobre por que ele foi parar na BR, é um depoimento incompleto,
né, que deveria ser melhor aprofundado, porque alguém disse para ele que ele iria para a BR Distribuidora. Ele não detalha ali quem fez isso, diz apenas de forma genérica que o Lula que o nomeou. Que o Lula nomeou é óbvio, porque cargos dessa magnitude apenas o presidente nomeava, né, passava pela caneta do presidente. Portanto, embora ele não narre direito como ele chegou lá, o fato que ele chega lá, e a parte que se tornou pública da delação dele é muito interessante, porque confirmam não só matérias que nós já publicamos, mas muito do que já se sabia em decorrência das provas acumuladas de busca e apreensão, contas bancárias e depoimentos. Ou seja, que uma vez na BR Distribuidora ele teve reuniões com o Fernando Collor de Mello, que tinha uma grande influência na BR, sobretudo a partir de 2009, quando houve uma CPI para investigar a Petrobras no Senado. O Zé Eduardo Dutra, que morreu recentemente, sai da BR Distribuidora, vai para o Congresso para tentar matar a CPI. Severo vira presidente da BR Distribuidora e a Dilma, então presidente do Conselho de Administração da Petrobras, aprova a canetada do Lula de nomear pessoas do Collor para 2 diretorias da BR Distribuidora. Então se faz um arranjo político que seria naquele momento definitivo, com o aval do presidente Lula, com o aval da então ministra Dilma Rousseff, e isso é inequívoco, para que a presidência da BR Distribuidora ficasse com o indicado do Lobão, senador Lobão, compartilhado com o Collor, compartilhado com o PT, em menor grau, 2 diretorias exclusivas para o Fernando Collor de Mello, a diretoria do PMDB do PT com o Severo, ele tendo que arrecadar para essa turma junto com o Renan Calheiros, e uma outra diretoria também do PT. Então era um consórcio de partidos que estavam lá para rapinar a BR Distribuidora, que tinha um orçamento, salvo engano, de 84 bilhões de reais por ano. A pergunta que eu faço, e que é importante que vocês se façam o tempo inteiro, ao aceitar a nomeação, o presidente Lula, ao aceitar essas indicações políticas, e o Conselho de Administração da Petrobras, presidido pela Dilma, ao acatar essas nomeações, essas pessoas sabiam o que estavam fazendo? Ou não sabiam? Alguém não sabe? Essa é a pergunta essencial da nossa república hoje, para todos esses casos, no fisiologismo de coalizão. Ao aceitar botar uma pessoa técnico, não interessa, indicada por um político num cargo que lida com muito dinheiro, muitos interesses financeiros, você sabe ou não sabe o que a pessoa vai fazer? Você sabe ou não sabe que a regra do jogo é que ela, no mínimo, ela vai arrecadar propina para bancar campanhas políticas. Então, essa é a hipocrisia mãe da política brasileira hoje. Ninguém com a cara limpa pode dizer que fez nomeações dessa estirpe sem saber qual era a consequência disso. Então, esse é um parêntese que para mim é de fundamental importância, porque vai além da mera descrição dos fatos, ou seja, são as perguntas incômodas que precisam ser feitas, porque se elas não forem feitas, a gente não vai mudar essa prática, essa forma de fazer política, que na verdade é uma forma de negociar a política em prol do seu próprio bolso, em vez de pensar nas empresas públicas, enfim, na coisa pública. Então o resultado da delação do Severo, de parte dela, que vai ser muito explorada nos próximos dias, e nós também vamos fazer uma edição caprichada, é que ele narra em detalhes o quanto, sobretudo no caso do Renan Calheiros, que é o mais interessante, porque ele é presidente do Senado, afinal de contas, ele narra encontros pessoais em que se negociavam as propinas, ou seja, Collor com o próprio Renan Calheiros, com os deputados, com o Delcídio do Amaral, os operadores dessas figuras, o PP, chamado PP não partido, Pedro Paulo, que era um operador do Collor, que está na Lava Jato, e que já
roubava a Petrobras na época do governo Collor e que voltou à baila durante esse período. Eles se reuniam, o Severo narra 3 reuniões em que se dividia ali como a BR Distribuidora, sendo uma subsidiária muito importante da Petrobras, seria rapinada. Ou seja, como é que é o reparte da propina, né, o que parte fica com o PTB, quais são as operações. E o Severo narra as reuniões que teve como o Renan Calheiros, o senador, hoje presidente do Senado, participou dessas reuniões de reparte de propina, ou seja, o Renan é co-conspirador nisso, segundo o Severo. Até narra-se um momento em que o Severo diz que encontrou com o Renan e que o Renan, ao cobrar dele o andamento das propinas, ficou insatisfeito com a resposta. Então é uma delação muito rica, embora muito incompleta, porque o Severo, desde o começo, ele esconde muito o que pode dizer, conta um pouco, mas não conta tudo, e nesse caso fica muito claro que a PGR precisa ser muito mais contundente com o Severo e retirar mais dele, extrair mais dele, porque ele, por exemplo, não dá não conta abertamente muitos dos casos em que ele operou para levar propina a essas pessoas, né? E tem um episódio importante na delação e que é verossímil, embora não tenha tanta contundência como prova, porque o Severo não participou, mas o Severo narra uma reunião em que o Collor diz a ele, Severo, que a presidência e as diretorias da BR Distribuidora haviam sido entregues a ele para fazer o que bem quisesse, pela Dilma. Isso é o que o Severo conta. Diante do fato de que Dilma e Lula realmente entregaram a BR Distribuidora ao Collor, o que eu já comentei várias vezes com vocês e já escrevemos bastante, era algo que mesmo no cinismo político era incompreensível, porque o Collor não tinha esse poder todo para ganhar 3 diretorias na BR Distribuidora. De qualquer modo, é algo um pouco difícil de negar, porque eu volto à pergunta essencial. Naquele momento, né, mas depois do mensalão, por exemplo, depois de casos cotidianos de corrupção que ficaram soterrados pelo mensalão e pelo petrolão, era verossímil, era minimamente possível que políticos de alto escalão do governo não soubessem as razões de políticos aliados quererem nomear para cargos endinheirados pessoas de sua confiança? O fisiologismo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que tem que ser feita, refeita constantemente. Certo, gente? Perguntas? Questions? Questiones? Qual que era o poder do Collor para ganhar essa joia? Aparentemente, o que o Collor, segundo as minhas fontes, eu não sei se está em alguma delação, ele vendia muito ao governo, é que ele, por meio do PP, o Pedro Paulo, ele tinha a capacidade e a competência de conseguir realmente arrecadar, tirar mais dinheiro da BR Distribuidora do que tiravam antes, e distribuir de maneira eficiente isso, de maneira equânime para PMDB, PT e para o próprio PTB. E também teria a articulação para ajudar a matar a CPI da Petrobras em 2009. E o apoio em Alagoas na campanha em 2010. Até hoje eu acho isso muito insuficiente. Mas isso não muda o fato de que os caras foram nomeados. Por que Janot não denuncia Renan? Não sei. Não sei. A última informação que eu tive é que as coisas estão andando. Mas, por exemplo,
O que há na delação do Severo que veio ao público hoje, a meu ver, é prova suficiente para, no mínimo, o Conselho de Ética do Senado abrir um processo, ou não é? Alguém falou nisso? Aparentemente, se não é Eduardo Cunha, se não é o Lula, não interessa, né? Mas há muitos atores políticos relevantes que estão passando batidos, né? O Cibá. O Cibá é o alívio cômico da política brasileira, né? Qual o peso disso na briga interna no PMDB? Tem uma possível consequência próxima, ou seja, o Renan Calheiros ele quer ser presidente do partido no lugar do Michel Temer, ou no mínimo quer se posicionar assim para ganhar mais poder e barganhar essa posição, ganhar algo com isso. Eu acho muito provável que o Renan resista aos próximos meses à Lava Jato, ao menos em termos de fatos desabonadores fortes contra ele e seus aliados que o permitam acumular poder como ele vem acumulando poder. Então isso tem uma repercussão direta nas questões internas do PMDB. Só querem saber das 4 bombas, né? Tinha algum órgão que notoriamente não era loteado? Desconheço. Pode ser que sim, mas na esfera federal eu desconheço. Às vezes vocês precisam repetir a pergunta, porque como vai se somando, se acumulando e some rápido. Ainda sobre o Severo ou relacionado a isso? Ainda é de Severo ou não? Graça Forte eu não sei. Tem alguma prova na delação? Não, eu escrevi um pouco sobre isso no Twitter hoje. É importante entender que o próprio depoimento é uma prova. Às vezes as pessoas falam de prova como se fosse só um documento, porque é uma questão cartorial nossa, da nossa cultura cartorial, que tudo tem que estar no papel, né? Mas o conhecimento de um fato, ele pode se dar tanto por meio de evidências físicas, documentos, e-mails, extratos bancários, fiscais, telefônicos, áudios, mas também muito, sobretudo em crime de colarinho branco, na parte que não é financeira, não é do dinheiro em si, do pagamento ou recebimento do dinheiro, em relação a reuniões, combinações, acertos. Esses momentos quase sempre são apontados apenas, mas isso não é fácil, com depoimentos de quem presenciou, né? Mais de uma pessoa. Então quando você começa a juntar depoimentos do Severo, do Fernando Baiano e outros, você vai montando um quebra-cabeça. Então o próprio depoimento é uma prova, né? O que às vezes existe é a possibilidade de entregar provas, elementos que corroborem o que o delator está dizendo, né? Depende muito da natureza da delação, porque pessoas em situação de comando intermediário, como o Severo, eles não lidavam com o dinheiro, né? É diferente de uma delação, por exemplo, do Youssef, que ele era um banquinho, então o que ele tem a oferecer é muito além do depoimento em si, de encontros, etc., são comprovantes bancários, provas duras de rastro do dinheiro, correto? Agora, no caso de pessoas que ocupam um grau de comando numa organização criminosa, o que você vai obter, em muitos casos, são realmente as provas testemunhais de episódios em que se
acertou propina, em que houve acerto de contratos, fraudes, ou seja, são fatos que não deixam um rastro documental, né? E que você só pode chegar à acusação por meio de testemunhas que, claro, tem que ter sua verossimilhança, a pessoa tem que ter conhecimento direto do que diz. Realmente, um delator é um criminoso, então a palavra dele tem um valor menor, mas é a soma das delações e dos depoimentos que vai construindo as provas de um caso. Certo? Caramba. Pergunta. Renan, quem segura as pontas do Renan? Não sei. Não sei se alguém segura as pontas do Renan, não. Eu acho que na hora que a Lava Jato realmente avançar como se espera, que depende de Brasília no Renan, nós vamos descobrir, né? Agora, quando a delação mais do que provável do Cid Amaral acontecer, o Renan Calheiros acho que vai ter problemas sérios. Na primeira instância, qual a repercussão? É boa porque grande parte das negociatas na BR Distribuidora, que é realmente uma subsidiária que merece atenção, porque não só pelos valores envolvidos, os bilhões envolvidos, mas pela pulverização, ou seja, muitos políticos foram beneficiados por meio da corrupção na BR Distribuidora, é que esses diretores, esses ex-diretores, os operadores não têm foro privilegiado, portanto eles recaem sobre a jurisdição do Paraná. E, portanto, logo, consequentemente, talvez tenham problemas, o que é bom para a sociedade, né? Quando tudo isso vai acabar, vai demorar ainda. Quem Severo protege? Muitas pessoas, me parece. Se eu fiz direito? Não. Só estudo mesmo, mas eu sei pouco. Severo ainda protege pessoas? Bom, pelo teor das delações e pelo que eu me informei, ainda está defendendo sim. Tem uma personalidade difícil, Severo. Avança, volta das casas, não explica direito. Não é fácil arrancar metaforicamente, né, as informações que ele tem. O Andrade Gutierrez, eu já falei recentemente, né, tá andando. Só isso que eu posso dizer. Da parte que eu sei, né. O AS vai trazer muitas novidades ainda, viu? Quem perguntou aí.
O ano vai ser interessante, pessoal. 2016 vai ser um ano bem interessante. Tem algo que você saiba e não possa dizer? Tem coisas que eu não posso dizer. Porque ainda estão em apuração, porque eu não tenho provas. Né? Uma série de razões. Mas boas razões. Mas também não sou um oráculo. Né? Apenas estamos apurando, só isso. Jacques Wagner é um caso que não foi, já falei isso, né? Não foi corretamente explicado ainda, né? Dizer que vai colaborar com as investigações não é uma explicação, né? A explicação é responder factualmente ao que foi posto nas mensagens do Léo Pinheiro, né? Isso não aconteceu ainda. Sim, um dos pontos importantes da delação do Severo, embora não tenha, embora ele não diga exatamente como sabe disso, ele diz que ouviu falar, essa ponderação é importante, são 100 milhões de dólares da operação da Pérez com Punk. Eu achei que tem muita graça, né, que esse pessoal que gosta de inventar, que é mídia golpista, etc. O que eles não sabem, o que não querem saber mesmo, é que nós da época revelamos em março de 2013 a operação final de venda da PESA, Petrobras Argentina, por um amigo da Cristina Kirchner, uma operação muito equivocada, e que nós revelamos, e por causa dessa revelação ela não foi à frente. Nós também já falávamos da confusão que foi a compra em 2001 e 2002. Mas isso é um caso que ainda precisa ser melhor explicado, né? Melhor apurado. São muitos casos, dezenas, talvez centenas de casos. Talvez não centenas, mas mais de uma centena sim. Será que House of Cards foi inspirado no Brasil? House of Cards é coisa de criança, né? Aqui é realismo fantástico, né? Não é nem mágico. Ah, voltou a figura do Lula vai ser preso. É bordão, né? Opa, 10:04 já. Falei demais, cara. Vou falar menos, tá? Ainda tô aprendendo a fazer isso aqui. Quer dizer, estamos aprendendo juntos, né? Porque é um formato muito novo. Ah, o João Lira. Sim, o João Lira, que era um grande desafeto do Renan, muito próximo do Collor, e na delação o Severo é cobrado pelo Renan porque supostamente a BR teria liberado 50 milhões de reais em créditos para o João Lira. E isso estaria fazendo a campanha do Collor deslanchar em Alagoas. Mas o Severo, segundo a narrativa dele, Severo, disse que a BR não havia liberado nenhum dinheiro. Quem havia liberado era o Banco do Brasil. Esse é um ponto que precisa ser melhor explicado. Eu não sabia desse caso, não sei se procede o que o Severo diz na delação. Impeachment. Impeachment precisa esperar até o começo de fevereiro. Agora, assim, se você observar retratos de cada dia, você vai apenas se confundir e botar o entendimento em vez de ficar mais informado, né? Às vezes é paradoxal, mas é isso mesmo. Às vezes, quanto mais você se informa, dependendo da embocadura da notícia, você pode ficar mais confuso ainda. Então, o impeachment está no momento de interlúdio. É preciso realmente esperar a volta do Congresso, do Judiciário, para que as coisas caminhem e os fatores que podem deslanchar ou frear o impeachment tenham seu curso.
o impeachment, o TSE é um caso desse, por exemplo. TSE é em março, né? Eu acho muito improvável que o TSE tome alguma medida, mas conhecendo a composição da corte, né? Como eles costumam votar. Mas vamos ver a defesa, o que haverá de adicional. Do que os atores têm medo, eles nunca contam a verdade total. Às vezes não é medo, às vezes é estratégia, às vezes é valorizar o que tem, é entregar só o que é necessário. É um jogo de estratégia, né? Às vezes quem entende mais de teoria dos jogos e é mais inteligente sai à frente. A maioria deles confiam demais em advogados que vendem coisas que não podem entregar. Pessoal, vamos encerrando. Amanhã tem mais, tá? Não vai parar não. Vou pegar uma pergunta que eu possa ser útil. Deixa eu ver. Porque tem muitas perguntas e a maioria dos assuntos eu desconheço, né? Eu não tenho nada para acrescentar para vocês, não vou perder o tempo de vocês e muito menos falar lorota, né? Terrorista? Pois é, vocês estão vendo a repercussão, né? A matéria do Felipe Coutinho, muito boa. Junto com a Ana Clara Costa e o Hudson Correia. Imagino que todos saibam, né? Mas não estamos com medo do físico. Vamos ver como é que o governo vai sair dessa, né? Porque o Mercadante diz que ele não deveria ter entrado no Brasil, o Cardoso agora diz que também não, mas que não sabe o que fazer. Na verdade, o Brasil independentemente desse caso específico, com a iminência das Olimpíadas, a peneira, que é a peneira mal feita que se faz em quem entra no Brasil, já sem contar as nossas fronteiras, que são muito favoráveis ao ingresso de ratos solitários, né? É algo que a gente está muito atento, porque é preocupante, né? Evidentemente o Brasil nunca foi alvo e dificilmente será alvo por si só. Torna-se alvo, por óbvio, com as Olimpíadas, né? Então, a gente não tem nem lei antiterrorismo, né? A gente tem uma legislação muito ruim. É isso, galera. Ímpios. Bom, Severo ficou claro para vocês, né? Acho que tem uma utilidade isso aí. Espero que... Suponho que boa parte de vocês não sabiam, não tinha esse quadro completo e tal. Mas amanhã a gente conversa mais. Beleza? Amanhã eu digo qual vai ser a senha, qual é o assunto. Mas falamos, tá bom? Obrigado pela audiência, pelo carinho, pelas cutucadas e pelos corações também.